Marinho, meu amigo, você me socorre com o pedestal. Graça e paz, Senhor Jesus, a todos. Como vocês viram, eu sou ainda um pastor da moda antiga. Eu não falo com iPad, não tenho desenvoltura no palco com microfone. Eu ainda uso Bíblia, assim aqui. Uso pedestal, né, Marinho? Eu ainda sou a moda antiga. Nem parece que eu tenho 32 anos, né? Parece que eu tenho mais. É que eu tinjo o cabelo, eu faço, pronto, mechas brancas, luzes, e aí parece que eu sou mais velho, mas nem tanto. Mas estava lá no Rio de Janeiro essa semana, no congresso com outros irmãos, que vocês conhecem bem, o Ariovaldo, o Ed René, o Ricardo Barbosa, Paulo Júnior. Eu olhava na mesa, quem não estava careca estava de cabelos brancos. E eu, uma hora, olhei para a mesa, estavam todos sentados, nós envelhecemos. E não deu nem para perceber que a gente envelheceu de tão rápido que foi. Mas todos nós estávamos de cabelos brancos. Eu disse, que bom, chegamos até aqui. E estamos guardados pelo Senhor, não é verdade? Mas é bom estar na Shalom mais uma vez. Fazia tempo que eu não vinha na Shalom, já há algum tempo. O pastor reverendo Noedi não me convidou mais, falou, vamos dar um tempo, esse cara está falando muito. E aí, graças a Deus, agora ele me convidou, tenho a oportunidade de falar. Obrigado, viu, reverendo? Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, é muito agradável mesmo, não é peso, não é forçação de barra, é bom. Alguns eu já conhecia, outros são novos. Que Deus continue abençoando e dê muitos mais anos, mas muitos mesmo, para Shalom e para todos que aqui estão, que possam estar sempre guardados pelo Senhor Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse sua palavra, sua Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo de número 17. Vamos ler 1 Samuel 22, versículo 5, depois nós vamos no 17. Primeiro Crônicas, eu errei, 1 Crônicas, capítulo 22. 1 Crônicas, capítulo 22. É que nós vamos estar vendo desde o 17, capítulo 17, vamos ver algumas passagens, mas eu queria que você abrisse primeiramente no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo de número 5, os 4 primeiros versículos. Davi preparou todo o material para a construção da casa, e aí ele diz ao seu filho Salomão: meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor, Deus de Israel. Versículo 7. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Eu vou repetir o versículo 7. Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Quando, na época de seminário, um professor que ministrava a aula de teologia paulina, era um pastor bastante experiente, um pastor que eu admirava muito. E no meio da aula, ele falando acerca do apóstolo Paulo, ele solta uma frase daquelas que marcam a nossa vida. Ele disse assim: o homem de Deus
é um homem que vive em crise. O homem de Deus, referindo-se ao apóstolo Paulo, é um homem em crise, constantemente inquieto. E aquela frase, ela superdimensionou no meu coração, e já há muitos anos que eu ouvi essa frase ainda, ela consegue mover o meu coração, e conforme os anos de ministério vão passando, eu tenho percebido e constatado e entendido com maior clareza aquilo que esse pastor, esse mestre disse: o homem de Deus é um homem em crise, inquieto. E quando eu lia, e todas as vezes que leio a vida de Davi, Davi era um homem que tinha um profundo relacionamento com Deus. Charles Swindoll tem um livro sobre Davi dizendo: o mavioso arpista de Israel. O homem que foi chamado na Bíblia Sagrada que era o homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha um relacionamento, uma intimidade com Deus que superou a muitos outros, mesmo relatados na história bíblica. E eu tenho percebido que o homem de Deus, ele é inquieto, ele tem constantes crises, ele é inconformado. Dificilmente você vai ver um homem ou uma mulher de Deus assentado, olhando para os céus e de boa, como diz os jovens. Davi vem de um contexto de guerras, capítulo 18, enfrentou várias e várias guerras. Como se não bastasse, antes de ser consagrado rei, Salomão deu muito trabalho a esse servo chamado Davi. Ele está pastoreando as ovelhas, ele luta com o urso, ele está pastoreando as ovelhas, ele luta com o leão. Ele vai, amando do seu pai, levar comida aos seus irmãos. Quando chega lá, os irmãos conhecem a história. Ele ouve de um gigante filisteu afrontando as fileiras do exército de Deus. Perceba, ele não foi para guerrear, ele não foi para lutar, ele foi, amando do seu pai, levar comida aos seus irmãos e saber como estava a guerra e voltar para casa e cuidar das ovelhas, ponto. Mas homem de Deus, mulher de Deus, é inquieto. Quando ele escuta as afrontas, ele diz: o que está acontecendo aqui? Pessoal, peraí, alguma coisa, o que aconteceu? Aí conta a história para ele. A história relatada, vivenciada diariamente pelos guerreiros, lutadores de Israel, que olham e dizem: ele está afrontando mesmo, e ele é grande, e é bravo, hein? A vida é assim mesmo. Ele é forte, grande, bravo, e nós somos apenas, então, somente soldados do Deus vivo. É melhor a gente ficar quietinho aqui. Já se passaram dias e dias, mas a vida é assim mesmo. Davi olha e diz: não, peraí, como assim? É assim. É um pouquinho, mas ele fala, mas sabe que eu nem ligo mais. Deixa ele falando sozinho. Ele é bobão, não deixa ele ouvir, mas ele é um bobão. Deixa ele gastar a voz dele, vai ficar rouca. Mas homem de Deus, mulher de Deus, não. Não peça para um homem de Deus se calar. Não peça para uma mulher de Deus se acovardar e achar que a vida é essa mediocridade diária. Não peça, pelo amor de Deus, não peça para um homem de Deus sentar num banco e ficar cantando dominicalmente e se conformar com a vida que é assim mesmo. Não faça isso, não perca o seu tempo. Você vai perder o seu tempo, é besteira, é bobagem.
Pede para um outro, não para o homem de Deus. Davi olha e diz: quem é esse incircunciso para afrontar as fileiras do exército do Deus vivo? Eu vou brigar. E ele vai para a briga, os irmãos conhecem a história. Mas antes disso, ele está guerreando, mesmo não sendo rei. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Saul começa a ter ciúmes do Davizinho, começa a tirar lanças do Davi, começa a tentar matá-lo, dizendo: homem de Deus só tem um jeito, só tem uma maneira de parar a mulher de Deus, é na ponta da lança. Lê do engano, Saul. Pode atirar quantas setas, quantos dardos, quantas pedras você quiser. Se Golias não matou, não é você que vai matar. Leão não mata homem de Deus. Urso não mata homem de Deus. Rei não mata homem de Deus. Filisteu gigante não mata homem de Deus. E você não consegue matar um homem de Deus, porque enquanto ele estiver vivo, ele é inquieto, ele é um homem em crise, cheio de lutas, cheio de guerras. Bom, Davi, agora veja lá o capítulo 17. Ufa, Davi, você já tem uma certa idade. Desde pequenininho, você está militando na obra, cara. Você trabalha, você não perde um dia de serviço, você é brigador. Agora, descansar. Vamos apiar do cavalo, vamos comprar uma chacrinha, pôr uma placa sítio do vovô, um chinelo largo no pé, e vão passar o dia inteiro balançando na cadeira do vovô e arrastando o chinelo largo no pé, brincando com os netinhos. Deixa eu te pedir mais uma vez um favor, não peça isso para um homem de Deus. Pede para um industrial, pede para um rico empresário, pede para o Paulo Lema, um homem milionário, peça para qualquer um desses, mas não peça isso para um homem de Deus. Capítulo 1, versículo 1 do capítulo 17. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, ô Davizão, também, depois de tantos anos, já deu os 35 anos, a aposentadoria, compra um barquinho e vai pescar toda semana, para relaxar um pouco, até que os seus dias findem sobre a terra. Disse ao profeta Natã: Natã, vem cá, já sei, você vai querer descansar, né? Você lutou, quer brincar com os netinhos agora, não é isso? Chega, você já lutou muito, agora é curtir a casinha. Você está com a tua casa, Davi. Vovô Davi, você está com a sua casinha, netinho, piscina, o que é que você quer mais? Toda a igreja vai te aplaudir, todo Israel vai dizer que você está certo, todo mundo vai bater nas tuas costas e dizer: chegou o dia do descanso do guerreiro. Oh, mas deixa eu insistir com você e ser chato. Não peça isso para um homem de Deus, por favor. Se você sair daqui com essa lição, eu fico satisfeito. Não peça para um homem de Deus descansar, ficar quietinho no lugar dele. Davi olha para Natã e diz: eis que moro em casa de cedros, piscina, a casa, o quarto dos netos, hóspede, está tudo certinho, está tudo no lugar, está tudo muito bem. Mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. O homem de Deus, a mulher de Deus tem a capacidade de não acomodar-se nos seus próprios feitos, de acomodar-se em cima do suor do seu rosto e ficar tranquilo. Ele não tira os olhos da casa de Deus. E ele diz: isso não pode acontecer. As crianças estão sem professora. Você acha que eu vou ficar aqui na minha casa, pegando um banho de sol, e enquanto as crianças estão por aí?
A Universidade Mackenzie começa com uma missionária que vê 3 criancinhas, 3 meninos de rua passando na porta, e ela olha para o marido e diz: você viu? Ele diz: o que é aquelas crianças? Elas não têm escola, elas não conhecem a Bíblia, elas não sabem nada de Jesus. Fica quietinha, missionária, você está sendo paga pelos Estados Unidos, eles estão dando o salário tudo certinho, fica fazendo as suas coisinhas. Você já canta no coral, sossega aí quietinha, olha que você já faz muito, olha que você ainda ensaia no louvor, pelo amor de Deus, você é um herói. Você, ministro do louvor, que mais você quer da vida? Vai devagar, não sobrecarrega, descansa, se acomoda na poltrona. Não peça isso para um homem de Deus. Essa missionária sai na rua e começa a ensinar essas crianças. E está ensinando. Vai hoje lá na universidade. Foi assim que tudo começou. E aquilo começou a crescer, porque o homem de Deus vê a necessidade na casa, e ele não consegue se acomodar. Me marcou muito a vida do pastor batista Demétrio Coeve. Pastor baixinho, magrinho, conheci, já jubilado do ministério, 80 e poucos anos. Ele tinha um fusquinha, estourava de quando em quando o escapamento. E aí eu conheci, porque eu gosto de conversar com gente de idade que tem coisas para compartilhar acerca de Deus. Não velho tolo que fica contando os seus marcos financeiros, os seus investimentos, esse aí deixa para outros. Mas se eu pegar um pastor de cabelos brancos que tem vida com Deus, história com Deus, eu gasto o tempo que for necessário para ouvi-lo, porque ele tem história. E foi assim que o pastor Demétrio Coeve. E aí, pastor, ele convidou: Ricardo, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Ah, vamos lá, subir no Fusquinha. Aí ele passou em cima de um colégio chamado MMDC. E aí, pastor, Ricardo, nós precisamos ganhar esses jovens, olha quantos estudantes, uma escola estadual. E eu olhando para o Fusquinho, olhando para ele, diz: rapaz, esse cara tem que estar cuidando de outra coisa, gozando da aposentadoria. Mais 70 anos, 50 de ministério. Mas fiquei quieto, né? Olha, esses jovens tal, e não sei o quê, nós vamos. E aí eu vi que um ou dois disse: ô pastor, e riu dele, porque ele, tal, eu estou fazendo amizade, porque a gente pode ganhar, a gente pode fazer. Mas ele ainda sonha. 70 e poucos anos, esse velhinho sonhando. Aí ele me levou num lugar e disse: vem cá, Ricardo, vem cá. Estava um lugar, tipo uma garagem, reformando. Disse: o que é isso aqui, pastor? Nós vamos começar uma igreja aqui. Eu disse: nós? Vem ver aqui, você vai tocar. Tinha um órgão de tubo, não sei quantos conheceram, que você ficava pedalando, fink, funk, chunk, tal, e fom, fom. E disse: está aqui, senta aí que dá para tocar. Todo enferrujado, está vendo? Já temos o louvor e vamos começar. Aí eu não resisti, saí com ele e disse: pastor, entre nós aqui, mas o senhor já está jubilado, tá? Pegou a emerência, e tal. Então, pastor, aí ele me disse o seguinte, uma pérola: alguns colegas de ministério estão de pijama e chinelo nas suas casas, mas eu me recuso a tirar o uniforme. Marcou a minha vida. Eu me recuso a tirar o uniforme. Eu não vou tirar o uniforme. Eu aprendi isso com ele. Alguns colegas estão de pijama e chinelo na sua casa, gozando da aposentadoria, mas eu me recuso a tirar o uniforme. Não peça para um homem de Deus ficar parado. Davi, deixa para outro esse negócio. Tem mais gente. Davi, o Senhor vai levantar as pessoas necessárias para construir. Se Deus quer a casa, que Ele vai levantar pessoas para construir. Não, Natan, você não entendeu.
Eu não posso estar morando em casa de cedros, enquanto a arca da aliança, as coisas de Deus estão renegadas a segundo plano. Eu não me conformo com isso. Eu não durmo em paz. Toma um remedinho, toma alguma coisa para você dormir. Isso aí, você dorme aí tranquilo. Toma um Rivotril se a coisa piorar, sabor laranja, aí você fica mais tranquilo. Não me peça isso, por favor. Davi é inquieto, porque o relacionamento que ele tem com Deus não lhe permite assentar-se e ver a carruagem passar. O relacionamento com Deus em profundidade desemboca em serviço. Um relacionamento com Deus com consistência, ele desemboca naturalmente no serviço, porque ele entende o caráter de servo do seu rei, aquele que morreu na cruz, que deu a vida e trabalha até hoje com o Pai para aqueles que nele esperam. Então ele olha isso e diz: como eu vou ficar parado se o meu Senhor trabalha até agora? Como eu vou dar de ombros à casa dele e ficar aqui na minha casa sossegado? Não. O relacionamento que eu tenho com ele não me permite isso. Mas Davi, isso custa caro. Abra 1 Crônicas, capítulo 21. Deixa eu colocar você dentro do contexto. Satanás incita esse homem de Deus a levantar um censo em Israel. Mas pastor, só porque ele levantou o censo para saber quanta gente tinha? Pois é. Mas é que o relacionamento que ele tinha com Deus, ele deixa no levantamento do censo de confiar no Deus que daria a vitória, independente do número de soldados. E ele começa a se apoiar nas questões humanas. Quantos soldados temos mesmo? E ele peca contra o Senhor. No versículo 10, o profeta vai a ele e diz: Davi, você tem 3 castigos para que você escolha um. E ele escolhe ser castigado pelo Senhor, porque ele diz: pelo menos o Senhor tem misericórdia, é melhor do que cair na mão de homens. E aí, no versículo 17, ele vê a devastação, quanta gente morrendo com pestes, epidemias, como uma admoestação da parte do Senhor pelo pecado do rei. No versículo 16 diz que ele levanta os olhos e vê toda aquela devastação, mas ele tem o coração cheio de Deus. E no 17 ele diz: Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Ele se compadece do povo e diz: Deus, por favor, não castigue mais o povo por minha causa. No versículo 18, o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Ele vai até lá, chegando até Ornã, no versículo 20, ele vê o anjo, e aí vê Ornã ali debulhando o trigo. Versículo 21, Davi se vinha chegando a Ornã, e se olhou e viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. No versículo 22, Davi diz a Ornã: Ornã, dá-me esse lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Davi vai lá e diz: olha, eu vou sacrificar aqui para Deus, a fim de que Deus possa fazer cessar esse castigo, essa praga, segundo a orientação do próprio Senhor. Ornã olha e diz: Davi, fique tranquilo, eu vou providenciar o sacrifício, eu vou providenciar quantos bois, quantas ovelhas, tudo o que precisar, e não vou cobrar 1 centavo dessa terra. Essa terra é tua, vê o que você precisa, marca,
fala o que você precisa de sacrifício. Em outras palavras, você precisa construir a igreja como? Quanto você precisa de terreno? Está aqui. Quanto você precisa de tijolo, de cimento, de areia? Está aqui. Isso não vai lhe custar nada. Eu e você diríamos: que bênção, o Senhor está nesse negócio, aleluia, e etc, está tudo certo. Olha, esse empresário rico deu isso, aquele industrial deu aquilo, está tudo certo. Mas veja o versículo 24: tornou o rei Davi a Ornã e disse: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Eu não vou levantar altar, eu não vou sacrificar por nada, custo zero. Eu sei o preço de servir ao Senhor, eu sei o preço do sacrifício. Eu sei como é duro as tardes de domingo, deixar jogo, deixar família. Eu sei o que é ficar as noites em oração. Eu sei o que é ser rejeitado no evangelismo. Eu sei as dificuldades de ministrar às crianças. Eu sei de todas essas coisas. Mas nunca Jesus disse que seria custo zero. Não oferecerei ao Senhor algo de custo zero, que não me custe sacrifícios. Ele sabe a dificuldade. Você, meu irmão, você, minha irmã, sabe a dificuldade. Você sabe o custo de pôr a mão na massa. Você sabe o quanto custa perder noites de sono. Por isso que muitas vezes nós olhamos os custos e retrocedemos. Mas, mais uma vez, não peça para um homem de Deus retroceder. Não facilite as coisas para uma mulher de Deus. Não tente facilitar as coisas para um homem ou uma mulher de Deus, porque ele não aceita. Ele sabe o custo. Pergunte a um pastor quantas vezes já tentaram suborná-lo a fim de ter custo zero. Posso contar várias histórias de custo zero. Mas um homem e uma mulher de Deus diz: não, esse negócio não pode ser assim. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus custam, e custam caro. Por fim, um homem de Deus inquieto, em crise, porque ele vê a necessidade ao redor dele, e ele não consegue ficar sentado. Um homem e uma mulher de Deus, eles veem crianças carentes passando, eles veem jovens se perdendo nas drogas, eles veem pessoas carentes do amor de Cristo. Você acha que ele fica sentado? Você acha que ela olha e dá de ombros e diz: eu amo Jesus de Nazaré, mas balela, papo furado. Um homem e uma mulher de Deus são inquietos, porque a palavra de Deus, ela é provocativa, ela incomoda. Quando os profetas de Deus profetizam contra os profetas de Baal, e os profetas aos quais não tinham a palavra de Deus, eles diziam: vocês profetizam paz, paz, bênção sobre o povo. Eu não os enviei. Essa não é a palavra. Não é palavra de paz, não é palavra de tranquilidade, não é palavra de refrigério. Pelo contrário, a minha palavra é de provocação, é de incômodo, é de arrancar pessoas que estão acomodadas em suas cadeiras, é tirar de dentro pessoas que estão acomodadas em seus feudos chamados casas.
Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, você pode olhar para mim e dizer: não dou a mínima para você, mas com a palavra não. Eu sou comedor de feijão como você. 5 minutos de conversa você me quebra. Mas com ele, e se você o conhece profundamente como Davi, a Bíblia Sagrada diz que a ovelha conhece a voz do pastor, quando o pastor fala. E quando ele fala, ela ouve, reconhece, diz: é esse falando. O salteador, o mercenário, ela não ouve, ela olha e diz: esse cara vai me pegar lá na esquina, ele está querendo a minha lã, ele está interessado na minha gordura, ele quer saber o quanto eu vou dar de lucro daqui a um mês. Mas quando o pastor, o supremo pastor, o pastor do Salmo 23, quando Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, fala, a coisa é diferente. Pode olhar na Bíblia. Ou os homens se arrependiam e iam em direção a ele, ou cada vez mais eles buscavam uma resistência e diziam não. Diz que uma hora os religiosos, eles travavam os dentes, rangiam. Manda esse cara calar a boca. Manda esse Jesus parar de falar essas coisas. Deixa a nossa religião em paz. Deixe-nos com a nossa sinagoga. Deixe-nos com as nossas religiosidades. Deixe-nos com os nossos cultos. Deixe-nos com os nossos sacrifícios. Não nos perturbe, Jesus de Nazaré. Um homem completamente endemoniado. Jesus chega em Gadara e está aquele homem ali. Ele expulsa os demônios, resumindo a história. Expulsa aqueles demônios daquele gadareno. O que acontece com ele? Os criadores de porcos chegam e dizem: que história é essa? De mandar porco e tomar banho no mar. O senhor sabe quanto nós íamos vender cada porco desse? Nenhum deles olhou com compaixão para aquele homem e disse: aquele homem foi liberto. Isso só pode ser coisa de Deus, porque liberta homens, cura cegos, levanta mortos, sara paralíticos. O homem de Deus, ele é inquieto, ele provoca, ele vem e quer tirar-nos da nossa zona de conforto, da nossa estabilidade, do nosso mundinho, da nossa casinha, da nossa familhinha, das nossas coisinhas, do meu trabalhinho, dos meus negocinhos. O Evangelho vem e bate nisso. Sai daí, rapaz, tem coisa, porque somos peregrinos, forasteiros, errantes nessa terra. Sai daí. Você ainda não chegou no teu lar, ainda não é hora do descanso, ainda não é hora de parar. Vai ter uma hora que chegaremos à mansão, mas não é terrena, é celestial. Pastor, o senhor está querendo dizer o que exatamente? O Espírito compartilhará o seu coração, porque você é dele, você é filho amado dele. E gente querida, filho, Deus está sempre provocando, sempre mexendo. E você fica tão inquieto, que esse negócio não fica só com você. Veja o capítulo 29. Davi faz a separação. Davi separa os levitas, separa os sacerdotes, faz toda a arrumação da casa. E no capítulo 29, como o reverendo Noidi fez: rapaz, eu vou pegar esse negócio, só eu vou bancar? Não. Nós temos que abrir esse privilégio para outros. É o que Davi faz. Ele diz no versículo 3: ainda porque amo
a casa do meu Deus. O ouro, a prata particular que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Ele diz: olha, não me tirem o privilégio de dar do meu tesouro particular, da minha conta poupança. Eu ainda tenho na poupança dinheiro e algumas aplicações, não me tirem esse privilégio. Esse é o Davi. Versículo 4: 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa, ouro para objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Ele deu, fora tudo que o povo trouxe, ele tinha reservado, ainda deu mais da sua fortuna particular. Se eu abro mão, porque é para a casa de Deus, mas ele não fica represado, ele não privatiza a obra. Pelo contrário, ele continua dizendo: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem, pois, hoje quer ter o privilégio, a oportunidade de trazer joias, de trazer carros, de trazer um caminhão de tijolos, quem hoje quer abençoar a casa de Deus? Porque eu não quero esse privilégio só para mim. Essa oportunidade não pode ficar represada em mim. Quando você vai perceber num relacionamento profundo com Deus, você tenta engajar cada vez mais pessoas. Você está inquieto, porque o seu coração pulsa com o coração de Deus. O coração de Deus está bombando o seu sangue, e você busca mais de Deus, você quer mais, você nunca está satisfeito. Você diz: Deus, eu sei que o Senhor pode me usar mais. Senhor, eu sei que o Senhor pode realizar através muito mais da minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor pode me usar para ganhar mais pessoas, para abençoar mais pessoas, para ir além, talvez para missões, talvez para obra de assistência social, para melhorar o louvor. Eu não estou satisfeito. O homem de Deus, a mulher de Deus é um homem, uma mulher insatisfeitos, porque eles olham a dimensão do que Deus tem para realizar. Eu gosto muito de Francisco, conhecido como Francisco de Assis. Esse homem foi um santo da nossa igreja, século XI, século XII. E ele levantava todas as madrugadas, e ele ia para um lugar orar e chorar e pedir misericórdia de Deus para os pecados da humanidade. Ele entrava no quartinho e chorava, dizendo: Deus, perdoa, porque a humanidade constantemente peca contra o Senhor. Francisco, pelo amor de Deus, vai dormir. Você já é obreiro tempo integral. A maioria dos seus conterrâneos não querem nem saber de Deus. Você é obreiro tempo integral e levanta de madrugada para chorar o pecado de gente, pedindo misericórdia de gente a qual você nem conhece. Você está fanático. Você é um fundamentalista. Você é um doido. Francisco, os franciscanos desenvolveram um dos melhores licores que tem. Sabe por quê? Francisco jejuava tanto pela humanidade, por mim e por você, orava tanto Francisco por mim e por você e pelos seus conterrâneos, que eles tiveram problema de estômago. Eles não tinham gastrite por causa do estresse do trabalho. Eles não tinham esofagite por causa do volume de coisas que eles negociavam. Os problemas do estômago é porque eles choravam pelos pecados da humanidade. E eles foram desenvolvendo licores para ajudar na disciplina da oração e do jejum. Gente como Francisco é gente inquieta. Lutero olha e diz: não está certo, indulgências.
Essas indulgências, todo mundo, Lutero, fica quieto, deixa o barco rolar, a nossa vidinha está boa, mais alguns anos e termina, deixa a coisa rolar. Não peça isso para Lutero, não peça isso para Calvino, não peça isso para Zwinglio. Semana passada comemoramos a reforma. Não peça para os reformadores deixar o barco rolar e empurrar o ministério com a barriga. Não peça para um homem de Deus empurrar o ministério com a barriga. Por favor, não cometa esse pecado. Esses homens, essas mulheres eram profundamente inquietos, porque eles sabiam o que Deus tinha para a vida deles. Eles sabiam o que Deus podia fazer através da vida deles. Se não me falha a memória, foi Charles Spurgeon, que entra numa igreja e ouve o pregador dizendo: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente largado nas mãos dele. Spurgeon vinha de uma crise, de uma inquietação grande, e ele disse: Senhor, eu estou disposto a ver. Era iletrado, órfão, perdeu o pai cedo, família pobre, não tinha para onde ir, mas esse sermão o provocou, o inquietou. E até hoje temos consequências do ministério desse homem. Charles e John Wesley, dois irmãos, desde criança criaram um grupo na escola, chamado Grupo do Grão da Semente de Mostarda. E eles dizem: não é possível que nós vamos ficar passando na escola e vai ficar assim desse jeito. Eu vou fazer o primário, eu vou fazer o normal, vou passar por tudo, e vai ficar assim. Eles começaram na faculdade a reunir homens, chamado Clube dos Santos, e começaram a orar e buscar a Deus, e disseram: não é possível que a Inglaterra vai ficar desse jeito. Não é possível que a corrupção vai ficar largada assim. Vocês estão fazendo faculdade, estão na universidade, pelo amor de Deus. Vão ser uma bênção na universidade. Vão ter uma carreira bonita, vão ganhar dinheiro, vão viajar pelo mundo. Não peça isso para um homem e uma mulher de Deus. Eu já falei. Vocês sabem o que aconteceu. Um dos maiores avivamentos que essa terra conheceu, através dos irmãos Wesley. Até o sistema penitenciário da Inglaterra foi transformado. O sistema penitenciário da Inglaterra, igual o nosso, foi colocado de cabeça para baixo pela influência desses homens inconformados, inquietos com o mundo ao qual viviam. Recentemente, um testemunho de alguém que passava numa das estradas do interior de Londres, e aí parou para tomar um conhaque, uma bebida alcoólica qualquer, e aí o dono do bar disse assim: não, aqui nós não vendemos bebidas alcoólicas. Puxa, mas esse frio por quê? Eu não sei por quê, mas há muitos anos atrás, sabe que teve um homem aqui, um tal de Wesley, e aí houve uma coisa de Deus tão grande que os bares resolveram nunca mais vender bebida alcoólica. E o homem mais rico do Brasil é presidente de uma companhia que vende bebida alcoólica, principalmente para jovens. Mas os homens inquietos já estão orando por ele. Os homens inquietos já estão olhando isso e dizendo: não pode ser. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está inquieto ou você está plenamente satisfeito, tranquilo, gostoso, e não vê a hora de acabar esse culto e comer uma pizza, ir para casa e ver os gols do Fantástico? Ou você olha e diz: eu não posso sair daqui desse jeito. Esses 14 anos serão um marco na minha vida. Senhor, eu não posso, porque eu também não posso. Mas eu confio na graça dispensável de Deus. Eu quero pedir licença ao reverendo Noidi, porque eu queria fazer uma oração. Porque Deus nos está chamando a coisas sérias. Deus está convocando homens inquietos que resistem a tirar o uniforme.
resistem a colocar o pijama, esperando a morte chegar. Homens que são profundos com Deus, e a vida deles marca a vida de outros. Gente que não escolhe serviço, ele apenas serve, porque ele é servo. Agora, eu queria fazer essa oração com essas pessoas que estão incomodadas e dizem: pastor, eu sei que Deus tem mais coisas para a minha vida. Não é possível passar os meus dias assim, conformado com a corrupção desse país, absolutamente conformado com gente morrendo, absolutamente conformado com a igreja, achando que a igreja está vivendo o melhor dos seus dias. Eu quero orar por essas pessoas. Aqueles que estão sendo abençoados, estão satisfeitos com o seu ministério, hoje a palavra não é com você. Continue. Você que está satisfeito, pleno, e dizendo: pastor, mais do que eu estou fazendo, eu não aguento. Minha vida de oração, meu ministério, minha leitura da palavra está 10. Desculpe, a palavra não é com você. A palavra é gente como eu, que tenho andado incomodado e olhado e diz: Deus, tenho visto os sinais dos tempos, tenho visto que a tua volta se aproxima. É quase que audível o coro dos anjos dizendo Maranata, junto com a igreja. Com esses eu quero orar, só com esses. Fique em pé você. É específico. Não é um carro novo, não é um apartamento novo, não é que agora a teologia da prosperidade vai abraçar e você vai ser cabeça e não cauda. Eu estou falando de gente que sabe o custo, sabe que trabalhar na seara do mestre tem sacrifício, e mais, está disposto a pagar esse sacrifício. Eu não darei sacrifícios ao Senhor que não me custe nada. É com gente que está inconformada, dizendo 14 anos e nós poderíamos estar numa outra dimensão. 14 anos e nós poderíamos estar caminhando com outra passada, com outro ritmo. 14 anos e meu ministério poderia, Senhor, realizar mais. É gente que está precisando de mais do Espírito, dizendo: Deus, ainda está pouco, eu preciso de mais do Teu Espírito. Gente que se angustia, gente que todo mundo diz: cala a boca, não incomoda o mestre. E quanto mais as pessoas dizem cala a boca, ele grita mais: Senhor, Jesus, filho de Davi, sou eu. Tenha misericórdia de mim. Pessoal do louvor, vocês estão satisfeitos com o louvor? Aleluia. Mas se algum do louvor insatisfeito, querendo mais, dizendo: Deus, eu preciso mais. Quando eu abrir minha boca aqui, quero ver coisas acontecendo, porque estou louvando o Santo. Quero mais. Quero ver essas mulheres crescendo mais no Senhor. Quero ver um grupo de mulheres sendo abençoadíssimas, mulheres santas, que quando levantam as suas mãos, coisas acontecem, porque o poder de Deus flui através dessas mulheres santas. Homens com mãos santas, que não passa pela cabeça deles: eu vou na igreja ou vou assistir a final? Eu vou para a igreja ou vou assistir quarta-feira o jogo? Isso não passa pela cabeça dos santos. Gente como Davi, com um relacionamento profundo com Ele. Pedir que você que ficou em pé, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Meu irmão, eu estou com você no altar, porque eu também estou pedindo isso ao Senhor. O que eu vou pedir para você é o que eu estou pedindo para mim. Isso nos iguala junto ao Rei. Isso nos deixa no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo altar, na mesma altura, perante Ele, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai das luzes, que clareia a nossa alma, que não deixa nada escondido em nós, pelo contrário, como Pai amoroso que Tu és, vem e clareia e diz: filho, tem mais.
mais. Filho, tem mais, tem muito mais. Como fizeste com o teu servo Elias. O Senhor deu uma comida para ele, trouxe palavra para Elias, que o tirou da caverna, da depressão, do seu esconderijo, da sua vida privada, do seu mundinho. Ah, como esse profeta queria ficar dentro do seu mundinho, mas o Senhor não nos chamou para ficarmos dentro do nosso mundinho. O Senhor nos chamou para brilhar as nações, para levar a todos os povos a preciosa semente, para levar as boas novas do Evangelho. Pai, nós estamos inconformados e insatisfeitos. Estamos rogando no teu altar, desejando mais do Senhor, mais para o ministério, mais para a vida, mais para a família. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor não nos chamou para nos contentarmos com as migalhas que caem da tua mesa, porque somos filhos, e os filhos têm direito de sentar à mesa e comer do banquete do Pai. Há pessoas conformadas com as migalhas que caem da mesa, e estão felizes com migalhas, quando a tua posição é para sentar-se à mesa do rei e comer do melhor do banquete do rei, para ter forças e sair e pelejar pelo rei, pelejar pelo reino, pela expansão desse reino ao qual ele nos chamou para militar. Pai, não queremos nos conformar com as migalhas que caem das mesas, quando o Senhor tem mais. O Senhor tem mais para os ministérios dessa igreja, muito mais. O Senhor tem muito mais para essa igreja. O Senhor tem muito mais para os irmãos, para as irmãs dessa igreja. Tem muito mais para os pastores, para os líderes dessa igreja, muito mais, porque o Senhor os embasou com a preciosa palavra. Estão fundamentados na rocha. Pai, eles não olham para outro Deus a não ser pelo Senhor que os chamou. Por isso eu peço que nesses 14 anos seja levantado um altar de inconformação, um altar de pessoas que se levantem, provocadas pelo teu Espírito Santo, incomodadas pela tua presença, chamadas pelo pastor, e dizendo: eis-me aqui, começa por mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, conte comigo. Eis-me aqui, aqui estou para o teu serviço. Gente que não tem nada mais precioso que o Senhor. Gente que não tira os olhos da tua casa. Gente profundamente apaixonada pelo Senhor. Em nome de Jesus, que tal aconteça na Shalom. Sopra um vento impetuoso do Espírito, abre as janelas dos céus e sopra sobre a Shalom, como sopraste, Senhor, por várias vezes a tua igreja. Não será a primeira vez. Faze conforme a tua vontade. Teus servos estão em pé, esperando as tuas ordens. Os teus servos e servas estão em prontidão, aguardando esse revestimento, esse enchimento, não se conformando com um pouco, mas desejando mais de Deus. Faz fluir o rio no meio do rebanho. Faz fluir, Senhor. Seja liberado os teus rios no meio do rebanho, trazendo alívio ao cansado, despertando, Senhor, aqueles que precisam ser despertados. Seja instaurado um novo tempo da parte do Senhor, segundo a tua orientação, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Que ninguém há que tenha medo do Espírito, mas o deixe fluir, e corram como águas no meio do rebanho, como águas no meio do rebanho. Em nome de Jesus de Nazaré, que
nós oramos em nome de Jesus. Reverendo Noidi, deixa eu pedir mais um favor. Eu queria que nós orássemos uns pelos outros. Você está aí perto, se você tem a liberdade de abraçar e orar por ele. Se você não tem, põe sua mão no ombro, ou pega a mão, fique à vontade. Mas eu queria que você começasse orando por essa pessoa que está aí do seu lado. Eu estou muito à vontade no Espírito, e eu estou percebendo que Deus tem algo a realizar. Pega essa pessoa ao seu lado, ou se você permitir ir até o lugar e orar por outra pessoa, mas não faça chavões, não ore com chavões. Deixe Deus usá-lo nessa noite. Deixe Deus usar você. Deixe Deus trazer uma palavra de bênção para essa pessoa que está ao seu lado. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Ore por essa pessoa. Traga uma palavra dos céus na vida dela. Traga uma palavra que seja capaz de alterar os rumos, mudar a sorte. Deus sabe o que ela necessita. Deus sabe o que ela precisa. Pai, derrama óleo fresco do altar sobre o teu rebanho nessa noite. O mundo ainda está por ver o que Deus é capaz de fazer através de um homem totalmente entregue nas mãos dele, totalmente inconformado, totalmente inconformado. O mundo ainda está por ver. O mundo ainda está por ver o que Deus está para realizar através da Shalom.